O anime de hoje se chama Infinite Dendogram. A história começa quando o nosso protagonista comprou um jogo que se chama Dendogram. Esse é o primeiro MMORPG de realidade virtual do mundo. Ao entrar nesse jogo, ele foi recebido por um gatinho que se chama X-Hire. Ele é um dos encarregados de supervisionar o jogo, e diz a Ray que ele deve escolher um nome para o seu personagem online, que ele acabou colocando como Ray Starline. Quando ele chegou ao reino, ele conheceu uma mulher que se chama Liliana, e ela é um NPC que pede a sua ajuda para procurar a sua irmã que se chama Miliane. O Ray tem um parceiro que se chama Shu Starline, como se fosse um irmão, e ele se oferece para ajudar na busca. Mas, depois de encontrar um pomar abandonado, eles são atacados pelos Demi-Drag Worms. Eles entraram para o subsolo. O Ray precisa levar a Liliana para um lugar seguro, e felizmente, o Ray despertou a Nemesis, que se manifesta com uma espada e destrói o último das criaturas. E a missão foi terminada com Ray, Nemesis e Shu comemorando a conclusão da primeira missão do Ray. Então o Shu explica um pouco de toda a história pro Ray, e aí ele ajuda o Ray a se tornar um paladino. Então mais tarde, o Ray e a Nemesis tentam subir de nível, mas eles foram emboscados por um assassino de jogadores. Apesar dos seus esforços para escapar, o Ray foi morto. Ele precisa esperar 24 horas antes de entrar novamente no jogo. Então, para ficar mais forte, ele e a Nemesis vão pro labirinto da tumba do cemitério real. E lá, eles encontram zumbis e conhecem um outro jogador que se chama Fígaro. Ele é um dos melhores players do ranking. Ele recomendou ao Ray visitar o Gideon. Essa é uma cidade onde os jogadores podem duelar e não sofrer penalidades por morrer. Enquanto o Fígaro se despede, o Ray e a Nemesis continuam a sua luta pelo labirinto. A Nemesis fica aterrorizada com os zumbis e o Ray consola ela, polindo a sua lâmina. Então os dois, mais outras duas pessoas que se chamam Hook e Babylon, descobrem que os assassinos de jogadores que perseguem os 4 cantos do altar foram eliminados. E uma outra jogadora que se chama Mary apareceu. Ela é uma jornalista que trabalha para a rede de informações do jogo. Ela confirma a história e mostra ao grupo um vídeo que tem 3 dos melhores jogadores no altar. O Fígaro estava no meio ajudando a derrotar os assassinos de jogadores. E a Mary também confirma que os jogadores perseguindo o norte é o responsável por matar o Ray. Mas ele ainda estava foragido, e isso deu a oportunidade do Ray e da Nemesis chegar ainda mais longe. Os dois olham uma floresta destruída e eles encontram a Shazir. Ele estava fazendo manutenção da área, e como os assassinos de jogadores estavam mortos, as entradas através do altar estavam abertas. Então o Ray e os seus aliados aceitam uma missão para transportar mercadorias para Gideon, e a Mary se ofereceu para ir junto. Então um ogro gigante que se chama Garanda perseguiu eles na estrada até Gideon. No caminho, eles também deram de cara com um grupo de goblins atacando uma caravana de viajantes, e o Ray e os seus aliados derrotam eles até serem emboscados pelo Garanda, que espalha um gás venenoso para enfraquecer o Ray. Então a Mary joga um elixir nele para proteger ele temporariamente dos efeitos do gás. Enquanto isso, o Hook e o Babylon mantêm o gigante distraído e, de acordo com a batalha, a Nemesis evolui para sua segunda forma e ganha uma habilidade que permite ela reverter qualquer feitiço que afeta o Ray. Apesar das habilidades ofensivas desse inimigo, eles são severamente reduzidos e o Ray mata o gigante quando uma bala de um jogador não identificado acerta ele. Isso foi no último segundo e o bicho foi derrotado. O grupo chegou a Gideon. A missão terminou com o Ray sendo selecionado como um MVP. O Ray também ganhou 2 braçadeiras mágicas como novas armas, mas ele se machuca no momento que ele vai testar elas. Então um estranho em uma roupa de pinguim que se chama Dr. Flamingo dá ao Ray uma poção que cura ele na hora. Ele também dá orelhas de animal para ele e na hora o Flamingo foge, dizendo que ele deve voltar ao normal em 10 horas. O Ray e a Nemesis estavam confusos sobre como o Flamingo conhece o Ray, mesmo ele nunca tendo falado seu nome antes para ele. Então aqui, nós vemos um jogador sentado em uma sala escura, olhando as telas, assistindo vários jogadores e comentando sobre o Ray e a Nemesis. Eles estavam viajando em uma loja de itens em Gideon, e lá o Ray ganhou um cavalo, mas infelizmente ele não pode montar sem ganhar um amuleto especial primeiro. Então o Ray tenta ganhar dinheiro para ele comprar esse amuleto, mas ele dá de cara com um cara que se chama Hugo. Ele estava com seu amigo Psico,
e eles recebem uma missão de uma mulher que pediu para eles salvarem o seu irmão de uma gangue que sequestra crianças. E aceitando, o Hugo falou que a sua arma é um robô gigante que se chama Meganger. Ele usa esse robô para levar o Ray para a fortaleza da gangue, mas ele diz que jogadores como o Ray não consideram o Dendogram um jogo, mas ele é tão genuíno como a vida real. Então, eles atacam os defensores da fortaleza nesse momento. O Ray e a Nemesis se infiltram na fortaleza, então eles descobriram que todas as crianças sequestradas foram assassinadas e transformadas em monstros mortos-vivos, forçando o Ray a matar todos eles em um ato de misericórdia. O Hugo nesse momento foi atacado por um chefão gigante que guardava a fortaleza, e isso revelou o seu poder, que era se fundir ao mecha. O Hugo destruiu o chefão e o Ray chegou ao calabouço mais fundo da fortaleza. Ele encontra uma única criança viva ali, mas quando ele tenta salvar a criança, ela desperta e ataca o Ray. Ele conseguiu sobreviver ao ataque, e nós vemos que o cérebro por trás de tudo isso era um Lick. Ele estava fazendo isso para criar uma poderosa relíquia, que é um cristal de ressentimentos. Ele até tenta fugir ali, mas Hugo consegue pegar. O Ray mata ele enquanto seus aliados se aventuram no castelo para resgatar as crianças que sobraram. E os bandidos acharam o cristal. Ele também reage com a morte do Lick, matando os bandidos, e se funde com seus corpos, criando um novo chefão. O Hugo levou as crianças para um lugar seguro, enquanto o Ray confronta o chefe sozinho. A Nemesis descobriu que o chefe é controlado pelos rancores das pessoas que compõem ela. O Ray infelizmente é ferido nessa batalha, e a Nemesis leva ela para um lugar seguro, enquanto vai confrontar o chefe por conta própria. O Ray tem um sonho nesse momento sobre uma garota misteriosa que observa tudo aquilo que estava acontecendo, e foi bem inspirador para ele, ao ponto dele voltar e continuar lutando. Mas antes que essa garota fosse revelada, o Ray e a Nemesis destruíram o chefe e adquiriram um novo acessório para eles. Mais tarde naquela noite, o Hugo se encontrou com o Flamingo, que tira o seu traje de pinguim e discute o seu plano de acabar com a guerra. Então nós vemos que com todas as principais missões terminadas do Ray e da Nemesis, eles se encontraram com a Mary, o Hulk e a Babylon para tomar um café da manhã juntos. A Mary dá para eles um convite para um torneio de luta que vai ser realizado em Gideon. Mais tarde, o Shu diz ao Ray e a Nemesis que ele é um amigo do Fígaro. Ele vai competir no torneio e o Ray vai ver o Hugo para dividir a recompensa da missão anterior. E o Hugo aconselha o Ray a ir pro oeste. E quando o torneio começa, o Franklin liga pro general das forças armadas de Drafe e conta a ele sobre o seu plano de usar o torneio. E enquanto isso, para tirar vantagens, o Shu dá ao Ray um anelzinho de telepatia que pode ser usado para se comunicar. O Shu também avisa ao Fígaro que ele vai enfrentar adversários difíceis no torneio, mas o Fígaro ainda pretende ganhar. E o Ray estava prestes a apostar no Fígaro para a próxima partida do torneio, mas a Nemesis impede ele de fazer isso porque ele iria desperdiçar o seu dinheiro. Ali, eles se deparam com outro jogador que se chama Shunyu. Ele estava carregando uma garota inocente, e o Ray pensa que o Shunyu estava prestes a machucar a garota, e tenta lutar contra isso aí, grandão. Mas o cara é muito mais rápido. Então o Shu chegou ali e arruma a situação. E nós vemos que a garota inconsciente é na verdade um embaixador do Império Huang. O cara é apenas o guarda-costa. Então Ray e o Shu se reuniram com o resto do grupo. E quando a partida começa, o Fígaro e o Shunyu estavam prestes a lutar. Ele foi capaz de acertar vários golpes no Fígaro. E mesmo dando muito dano no Fígaro, ele tem um poder onde ele vai ficando mais forte com o tempo de luta. E teve uma hora que aparentemente o Fígaro tomou um golpe fatal, mas o Shu revela que o poder dele estava dentro do seu coração, e isso protege ele de um ataque poderoso. Com isso, o Fígaro conseguiu vencer essa luta, mas o Flamingo interrompeu tudo e revela ser o Franklin. Ele é um cientista que trabalha para o Drafe, e ele também diz que sequestrou um NPC que se chama Princesa Elizabeth. Ele estava mantendo ela como sua refém. A Mary tinha conhecido ela antes do torneio e estava determinada em salvar ela do Franklin. Ele revelou que cercou a arena toda com uma barreira, e se os jogadores tentarem romper, os monstros vão tomar o controle de tudo. E o Franklin diz que vai destruir Gideon inteira. Enquanto a Mary tenta salvar Elizabeth, o Ray descobriu que os jogadores de baixo nível como ele podem atravessar essa barreira. Ela só servia para conter os jogadores de alto escalão. O Ray, Hulk e os outros jogadores que eram do nível mais baixo lutam contra os jogadores que tentam ajudar o Drift.
O Franklin diz para Elizabeth que o seu plano é eliminar qualquer jogador afiliado a Gideon, e essa é uma ação que vai deixar a cidade vulnerável na sua próxima guerra contra Drift. Mas aqui a Mary salva por enquanto a Elizabeth. Só que o Franklin conseguiu sobreviver e enquanto ele se recupera, ele consegue capturar a Elizabeth mais uma vez. E ele deduz que a Mary conseguiu matar um jogador de alto escalão usando apenas o seu poder, que era de nível baixo. Isso é estranho. Então ele ordena que os seus capangas eliminem ela agora. Enquanto o grupo de jogadores de baixo escalão tentam liberar o portão oeste de Gideon, o Hugo mata eles, e ele se lembra das experiências que levaram eles a jogarem o jogo em si. A Mary, por outro lado, quando foi atacada, só revelou o seu poder e matou o cara numa boa. O poder dela se chama Arc e Selo, e enquanto isso, o Franklin leva a Elizabeth para fora de Gideon. Ele foi atacado pela guarda real, ela era comandada pela Liliana, mas ele convoca um monstro para dizimar eles. Então Ray e o Hugo se atacaram, e a situação começou a ficar muito tenebrosa entre eles. O Hugo usa uma das suas habilidades que congela parte do seu corpo, e as coisas só continuam piorando. O Franklin diz que a poção que ele tinha dado pro Ray mais cedo era na verdade para coletar informações sobre nível, status, além de armas, informações que podem de fato dar vantagem pro Franklin sobre o Ray. Ele também revela que foi ele quem enviou a irmã da Liliana, que no caso é a Millian, pro pomar infestado de monstros, que foi mais uma tentativa de enfraquecer o altar. O Ray falou pro pessoal da guarda real salvar os seus companheiros feridos enquanto ele ataca o monstro. Ele usa suas novas armas, e enquanto isso, o Ray vê as entranhas do monstro e lança um ataque mágico, e com isso ele consegue desintegrar o monstro completamente. Embora o Ray tenha sucesso em destruir esse monstro do Franklin, ele sofre ferimentos muito graves e cai inconsciente. A Liliane lança um feitiço de cura que impede o Ray de morrer, mas ela é incapaz de curar o seu braço esquerdo. O Franklin revelou que o monstro que foi destruído é na verdade o mais fraco que ele criou para essa invasão. Então ele usa um detonador para ativar uma série de bombas que ele plantou por todo o altar, mas as bombas não são ativadas, e o Franklin percebe que a Mary desarmou tudo. O Hulk capturou o Hugo e faz ele perceber que o Franklin nunca teve a intenção de acabar com a guerra, tendo baixas mínimas. Então aqui, o Franklin convoca o seu poder que se chama Pandemônio. Ele envia um exército de monstros suicidas para atacar o Gideon, mas o Ray desperta e enfrenta o monstro do Franklin para ganhar tempo suficiente para os seus aliados prepararem um contra-ataque. E com a ajuda do Hulk e da Mary com outros jogadores, o Ray é capaz de segurar tudo. O Shu entrou na batalha também. Ele se revela ser o rei da destruição. Esse é o jogador com maior contagem de mortes em todo o altar. Ele convocou o seu poder, que é um encouraçado que mata uma porção significante de todo o exército do Franklin. E ele percebe que perdeu a batalha, então ele ativa sua arma final. É uma grande criatura subterrânea que vai destruir a arena toda. Mas o Fatum, que é um jogador estrangeiro que se infiltrou na arena, usa a magia para mover as placas tectônicas ao redor da criatura, esmagando ela por completo. Assim ela não teve chance de fazer nada. O Ray conseguiu alcançar o Pandemônio e tenta confrontar o Franklin, mas o Hugo intervém para proteger ele, revelando que o Franklin é o irmão mais velho do Hugo. O Ray sacrifica os seus 2 braços para derrotar o Hugo com o Franklin, enquanto o Shu destrói tudo ao redor. A Mary resgata a Elizabeth e a Liliane cura o Ray, conseguindo salvar o seu braço direito apenas. Os vilões ainda não morreram. O Franklin e o Hugo ainda estão vivos, mas por enquanto é só isso. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.